Nanotecnologia é um termo que hoje está em voga e já foi bastante disseminado na cultura popular. Hoje você vê dispositivos de áudio, de player, de música que tem o prefixo nano. iPod nano, por exemplo, se refere ao fato de um dispositivo altamente pequeno. Você tem os termos nanotecnologia aparecendo em diversos enredos de tramas de desenhos animados, onde os vilões são aqueles que têm a chance de dominar a nanotecnologia e preponderar sobre o bem. Você tem em filmes como Star Trek, em videogames como Metal Gear, onde os caras fazem uso das nanomáquinas como se fosse algo corriqueiro no dia a dia. Então, nanotecnologia já está, de certa forma, disseminado na cultura popular. Mas o que é nanotecnologia? Nanotecnologia é a nanociência aplicada, e a nanociência é uma área de pesquisa e desenvolvimento de dispositivos em escala nanométrica. O nano é 10 a menos 9, é 1/bilionésimo de alguma coisa. Então o nanômetro é 1/bilionésimo do metro, uma fração muito pequena do metro. Para você ter ideia de quão pequeno é isso, basta imaginar que um fio de cabelo tem um diâmetro de 80 mil nanômetros, ou seja, um nanômetro 80 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. As fronteiras da ciência e da tecnologia têm sido impulsionadas pelo desenvolvimento de nanomateriais, que são materiais na escala nanométrica. Áreas de pesquisa como a ciência dos materiais, a nanoeletrônica, a medicina, saúde, energia, que são áreas de alto impacto social, que impacta muito a vida humana, já tem feito uso significativo da nanotecnologia. Para as próximas décadas, espera-se que esse uso se torne bastante intensivo, de forma que certamente haverá uma revolução nessas áreas de pesquisa. Na verdade, é bem possível que as próximas gerações vejam em retrospecto a nanotecnologia, assim como a nossa geração vê em retrospecto a revolução industrial. Ou seja, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que pode ser entendida nas bases da nanotecnologia, que pode ser de certa forma comparável ao que aconteceu na Inglaterra do século XVII com a Revolução Industrial. Ou seja, a Revolução Industrial trouxe uma grande melhoria, um grande impacto nas condições de trabalho e na vida humana. Isso mudou fundamentalmente. Então estamos falando de um paradigma, a quebra de um paradigma que nós estamos vivendo e que certamente trará benefícios fundamentais tanto na área de sustentabilidade, na melhora da condição de vida humana, economia de recursos, uma vez que agora você tem materiais que duram mais, gastam menos e são mais práticos para se usar. Os nanomateriais possuem 3 características notáveis. Na verdade, eles possuem várias, mas 3 delas são mais importantes. A primeira delas é o tamanho. O mero fato de um material ser do tamanho nano, de estar na escala nanométrica, confere a eles propriedades que a mesma matéria não teria em nível macroscópico. Por exemplo, uma moeda de ouro, ela não é magnética. Uma nanopartícula de ouro, contudo, pode apresentar magnetismo. Uma nanopartícula, um colar de prata não é tóxico, mas uma nanopartícula de prata pode ser tóxica. Então, propriedades como cor, condutividade elétrica, condutividade térmica, dureza, pode ser afetada se você estiver trabalhando com a matéria na nanoescala. Então, tamanho importa. O tamanho nano é um tamanho caracteristicamente útil para desenvolvimento em várias áreas, principalmente saúde e eletrônica. A segunda propriedade importante dos nanomateriais é a sua razão entre a superfície e o volume. Normalmente, para os nanomateriais, essa razão é muito maior do que em materiais em escala macroscópica. E isso faz com que propriedades de catálise, de detecção, de fluorescência seja totalmente diferente do que o material apresentaria na escala macroscópica. Então essa é uma propriedade fundamental dos nanomateriais. E uma terceira, e ao meu ver a mais encantadora propriedade dos nanomateriais, é o fato de eles se auto-organizarem.
A auto-organização permite que você construa um nanomaterial de baixo para cima, numa técnica conhecida como bottom-up. Ou seja, você com moléculas pequenas vai crescendo um nanomaterial até ele ficar nanoestruturado. Esse processo de auto-organização por si só é muito interessante, muito encantador, porque a princípio, intuitivamente, ele violaria uma das leis fundamentais da física, que seria a lei da entropia, que diz que todo sistema físico, todo sistema termodinâmico evolui para um estado desorganizado. O que não é o caso de um material auto-organizável. Afinal de contas, ele está se organizando naturalmente. Por que acontece isso? Bom, na verdade, a solução é encontrada quando você constata que ele minimiza a energia livre. A energia livre, que é uma componente entálpica e entrópica, onde a componente entálpica sobrepõe a componente entrópica. Então, apesar da segunda lei da termodinâmica dizer que não pode haver uma diminuição da entropia, ou seja, o aumento da ordem naturalmente, no caso dos nanomateriais isso ocorre, mas não viola nenhum princípio. Aqui na Unifesp existem diversos grupos de pesquisa que trabalham com nanotecnologia, alguns experimentais, alguns computacionais. No nosso grupo de pesquisa, lá no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, em São José dos Campos, nós trabalhamos com modelagem computacional de materiais, que é o estudo via computador baseado na natureza físico-química da matéria em nanoescala. A abordagem computacional ela é altamente relevante, porque por três motivos simples. Primeiro, o fato de ela prever situações que do ponto de vista experimental seriam inalcançáveis. Então, através da modelagem computacional você pode fazer análises e obter propriedades que seriam inviáveis ou impossíveis de se obter do ponto de vista experimental apenas. Você pode trabalhar, por exemplo, em pressões altíssimas, temperaturas elevadas, trabalhar com material altamente tóxico, sendo que isso eventualmente poderia não ser obtido num laboratório experimentalmente. Então essa é uma vantagem, você predizer situações onde, do ponto de vista experimental, seria impossível. Um segundo aspecto é relacionado ao custo. É muito mais barato fazer uma modelagem computacional do que um experimento na prática, onde envolve custos com reagente, com laboratório, envolve riscos, envolve muito mais tempo, e isso tudo custa muito mais economicamente do que a modelagem em si. Aqui na Unifesp, nosso grupo de pesquisa trabalha com diversos tipos de nanomateriais. Nós trabalhamos na classe de materiais de nanocarbonos, como o grafeno, os fulerenos, os nanotubos, que são materiais feitos puramente de carbono e que apresentam propriedades singulares, quanto dureza, propriedades eletrônicas importantíssimas para os equipamentos, para os dispositivos que têm sido desenvolvidos. Nós trabalhamos com membranas e nanotubos peptídicos, feitos à base de peptídeo, que são é uma matéria biocompatível, de forma que todas essas nanoestruturas organizadas por esses peptídeos podem interagir com o corpo humano sem ser tóxico. Isso é uma característica fundamental. Dentro dessa área com peptídeo, em colaboração com um grupo da UFBC e da Universidade de Missouri, nós propusemos o estudo de uma liga entre um composto envolvendo polímeros condutores e peptídeos, que permite ou que fundamentaria a base para a produção de telas biodegradáveis. E finalmente, um trabalho já proposto no final do ano passado seriam as nanopartículas energéticas, partículas que, uma vez ativadas, poderiam liberar uma quantidade enorme de energia que poderia vir a ser um dispositivo para eliminar, matar vírus e outros micro-organismos. Essas nanopartículas elas foram publicadas recentemente e recebeu uma razoável atenção da mídia especializada. Toda a nossa pesquisa conta com apoio, o suporte financeiro da FAPESP, do CNPq e da CAPES, sem contar o apoio restrito da nossa instituição, a Unifesp, em particular do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp.